Boa noite. O fenômeno dos raptos marcou Moçambique durante cerca de 13 anos. Empresários e familiares foram os principais alvos. A situação gerou medo e afetou o ambiente de negócios no país. Nos últimos meses, porém, o cenário mostra sinais de mudança. Há cerca de 5 meses que não são registrados novos casos de rapto. Uma calmaria que começa a trazer algum alívio à classe empresarial. Para os empresários, este momento devolve esperança e confiança. Ainda assim, defendem que é preciso continuar a reforçar as medidas de segurança para consolidar a estabilidade e atrair novos investimentos para o país. O comandante-geral da PRM, João Kissif, fala de resultados imediatos de uma ação coordenada entre várias linhas operativas das Forças de Defesa e Segurança para estancar o crime de raptos em Moçambique, sobretudo na região do Grande Maputo, onde a situação era caótica. A reportagem a seguir mostra como é que este cenário era feito, quantas pessoas foram raptadas e em que período também foram sequestradas. Aqui alguma coisa não está certa. Durante mais de 13 anos, os raptos tornaram-se um dos crimes organizados de dimensões graves e preocupantes em Moçambique. As estatísticas indicam um quadro negro em 2013, com 37 casos. Em 2014 foram raptados 20 empresários e em 2015, 17. De 2016 a 2024, a indústria do rapto fez cerca de 15 vítimas por ano. A maioria empresários asiáticos ou seus familiares. A situação causou desconforto, insegurança e medo generalizado, com um impacto psicológico nas famílias e prejuízos financeiros significativos. Estima-se que os custos associados a estes crimes ultrapassaram 2,2 mil milhões de meticais, com despesas de pagamentos de resgates e perdas patrimoniais. Depois de mais de uma década, o país volta a registrar uma relativa calmaria, como resultado da contra-inteligência das Forças de Defesa e Segurança. É um trabalho que está a ser realizado pela Força e conjuntamente com outros setores. E o nosso desafio é assegurar que este ambiente continue no nosso país. A cidade de Maputo foi a região mais afetada por este tipo de crime, com 133 casos, seguida pela província de Maputo, com 48, e Sofala, com 9 casos. No âmbito das investigações, as autoridades detiveram pelo menos 302 pessoas suspeitas de envolvimento nos raptos. Durante as operações, foram ainda desmantelados vários cativeiros e apreendidas armas de fogo, viaturas e outros meios usados pelas redes criminosas. Só entre janeiro de 2024 a março de 2025 foram registrados 19 raptos. Destes, 15 foram esclarecidos, com a detenção de 33 suspeitos. Nas operações realizadas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, foram apreendidas 12 armas de fogo, 12 viaturas, 28 telemóveis, 2 computadores e identificadas 4 residências usadas como cativeiros. Apesar do histórico preocupante, os dados mais recentes indicam uma redução significativa deste tipo de crime, sendo que há cerca de 5 meses que o país não registra novos casos de rapto, um sinal encorajador para as autoridades e para a classe empresarial. A comunidade maometana diz que é notável o esforço das autoridades no combate aos raptos que durante anos afetaram empresários em várias cidades do país. Mesmo assim, os muçulmanos defendem que é necessário continuar a melhorar os métodos investigativos e identificar os esforços para identificar e responsabilizar os mandantes destes crimes, de modo a evitar que o país volte a registrar casos de rapto no futuro. O Sheikh Aminuddin, da comunidade maometana, felicita o governo e a polícia pelos avanços alcançados no combate a este tipo de crime, considerando que os resultados alcançados representam um alívio para muitos empresários. Para haver bem-estar é preciso estabilidade, é preciso combate a crime, é preciso criar-se empregos, é preciso atrair investimentos. E com um país como o nosso, de Moçambique, com tantos recursos que nós temos, se isto correr tudo bem, eu tenho certeza que a população vai começar a colher os frutos da independência. Os muçulmanos entendem que a redução destes casos demonstra que o Estado está a ganhar experiência e a aperfeiçoar os seus métodos de atuação no combate ao crime organizado. O combate à criminalidade, em especial aos raptos, é muito importante porque, não havendo
esse combate, isso vai afugentar os investidores. Não havendo segurança, ninguém vai investir no país. Portanto, combater é para o interesse nacional. Para o Sheikh, este é um sinal de maturidade na governação e de que o executivo tem vindo a sofisticar as suas formas de investigação e intervenção. Muitas vezes nós, no início, até sugeríamos ao governo para que solicitasse apoio de outros países, mas o governo soube, afinal, gerir as coisas e, com o andar do tempo, isso podemos considerar mais uma maturidade na governação, não é? Porque, de facto, se por um lado temos os governantes, por outro lado também os criminosos também estão a sofisticar as suas formas de atuar. O líder religioso acredita ainda que o reforço da segurança poderá contribuir para restaurar a confiança dos investidores e incentivar o regresso de capitais ao país. Ainda assim, deixam um alerta às autoridades para que não haja complacência no combate a este fenômeno. Eu vejo isso como bom sinal, não é? É preciso continuar, mas é aquilo que eu disse, em proporção, eles podem amanhã ainda vir com outra artimanha. Nós temos de estar mais adiantados a eles, um passo a mais. Porque, de facto, combater a criminalidade é uma preocupação de todos os governos no mundo. Criminalidade existe em toda a parte do mundo, também nos países mais sofisticados existem. O Sheikh Aminuddin defende que é necessário continuar a melhorar os métodos investigativos e intensificar os esforços para identificar e responsabilizar os mandantes destes crimes, de modo a evitar que o país volte a registrar casos de rapto no futuro. A Câmara de Comércio Árabe-Moçambicana entende que a consolidação da segurança pode restaurar a confiança e atrair novos investimentos para o país. A agremiação empresarial encoraja o governo e forças de defesa e segurança a continuar a colocar o combate dos raptos como uma das prioridades de governação. A relativa calmaria que se registra nos últimos tempos em relação aos raptos no país começa a devolver alguma esperança e confiança aos empresários. O presidente da Câmara de Comércio Árabe-Moçambicana, Sérgio Matos, afirma que os comerciantes vivem neste momento um sentimento de alívio, mas defende a necessidade de continuar a reforçar as medidas de segurança para garantir um ambiente mais favorável ao investimento. Creio que estamos agora a viver um novo clima de segurança e harmonia no país, o que significa ser algo que alivia e dá conforto aos empresários e aos comerciantes, né? Porque viver em um clima de tensão, sem saber o que vai acontecer comigo ou com o trem que está na área empresarial, na área empreendedora, ou então a parte comercial, né? Porque se formos a ver, a maioria dos raptos que aconteceram, creio eu, se não estiver enganado, é mais com os comerciantes, né? Sérgio Matos diz que existem vários investidores interessados em apostar em Moçambique, mas muitos ainda mantêm alguma cautela devido ao histórico de raptos que afetou o setor empresarial. Com a confiança restabelecida, com muita certeza, esperamos com que haja uma maior abertura, principalmente dos investidores, no setor em que estamos a dirigir ou estou a dirigir, que é a Câmara de Comércio Árabe-Moçambicana e as outras câmaras, né? Para nós conta muito trazermos aqueles que são os investidores para Moçambique, né? E para eles poderem também impulsionar a economia do país. Mas também vale dizer que para os serviços ou produtos que devemos levar de Moçambique para os 24 países da Liga Árabe precisam de serem desenvolvidos ou serem produzidos num ambiente de segurança. Ainda assim, os empresários reconhecem os esforços das autoridades e endereçam uma mensagem de apreço ao governo por ter colocado o combate ao rapto como uma das prioridades. Então, é um momento que é de alívio e agradecemos a nova equipa, a nova dinâmica, a nova direção, né, do país em relação a esta matéria.
Para o setor empresarial, a consolidação da segurança é fundamental para restaurar plenamente a confiança e atrair novos investimentos para um país que consideram ter enormes oportunidades de crescimento econômico. E no espaço de análise vamos comentar com Egas Daniel sobre o fenômeno dos raptos. O país sem novos casos há cerca de 5 meses. Doutor Egas, como sabe, o nosso país foi assolado durante 13 anos por raptos que tiveram como alvos empresários e seus parentes. Volvido esse período, o país volta a registrar uma relativa calmaria, sobretudo nos últimos 5 meses do presente ano, contando que o último rapto foi em outubro do ano passado. De lá para cá, as autoridades têm conseguido controlar, portanto, essas ações maléficas à nossa economia. Como é que olha primeiro para esta ação? Na sua ótica, o que terá acontecido? O governo soube colocar as pedras certas para controlar o rapto ou os raptores viram que não vale a pena e recuaram? Bom, o que nós assistimos, na verdade, primeiro os raptos geram uma preocupação econômica, digamos, do topo. E todas as indicações, todos os discursos do setor privado apontavam para o nível vermelho em termos da magnitude desse risco para a economia. Acredito que com esta noção da gravidade deste fenômeno sobre a economia, o governo tenha apertado o cerco. Estou a olhar isso para os números, quer dizer, estou a falar. Os números devem falar mais alto do que qualquer outra coisa. Vimos medidas como, por exemplo, o Cernic, acho que passou para a Procuradoria-Geral da República. Não sei qual é a dinâmica que isso trouxe, mais uma vez. Vimos também ações enérgicas por parte da polícia, maior nível de controle, aliás, incluindo aqui na cidade de Maputo, de referir que a cidade de Maputo concentra mais ou menos 70% dos raptos. É possível ver na distribuição territorial dos principais locais onde esses raptos ocorrem. Então, quando circulamos na cidade, vemos de facto um maior contingente policial. Falando nisso, doutor, vamos ao gráfico. De facto, quais são os pontos mais críticos? Onde é que isso foi registrado? O gráfico na tela vai nos ajudar a identificar isso? Então, nós vemos sim Maputo cidade com cerca de 70% dos casos ocorridos, e Maputo província, sobretudo Matola, a ter 1/4 dos raptos, e depois só fala com um número mais ou menos de 5%. Então, é possível ver, de facto, que Maputo cidade, quando tu circulas pelas principais vias, consegues notar, não sei, eu sou vivo aqui na cidade de Maputo, circulo e tenho visto maior contingente policial, que, de certa forma, pode ser uma das manobras para poder lidar com este fenômeno dos raptos. E agora são equipas multissetoriais que estão nas estradas. Temos visto o INATRO, temos visto o Cernic, que representa a Procuradoria-Geral da República, e também a Polícia de Proteção, para além dos próprios polícias de trânsito. Isso pode ter sido um dos sinais significativos de que zero raptos em Moçambique. Bom, essa estratégia também pode ter sido acertada. Sim, na verdade, não conhecendo muito bem que tipo de estratégias estão a ser usadas, não tendo domínio sobre as operações conjuntas, o plano operacional, mas tendo noção dos resultados. Aliás, acho que é importante chamar os resultados, porque para mim isso fala mais alto, porque eu até poderia ver maior contingente policial nas artérias da cidade de Maputo, que é onde temos 70% dos raptos ou de ocorrência dos raptos, mas ao mesmo tempo os casos de facto estarem a aumentar. Mas o gráfico que talvez para mim já dá algum alento, traduz-se numa melhoria do ambiente de negócios, sobretudo na componente da segurança, é este gráfico da evolução dos casos dos raptos. Vamos a isso, doutor? Sim, vamos ao gráfico? Sim, sim. O que é que diz o gráfico? Quer dizer, tivemos o pico dos raptos em 2013, basicamente tivemos 37 raptos. Depois tivemos um cenário, em 2014, eles caem para 20,
Mas agora, nos anos subsequentes, há uma estabilidade. Significa, às vezes é 17, às vezes é 15 para 2016, às vezes subiu para 16 em 2020, 2024, 15. Significa que tivemos um longo período de tempo onde o número médio de casos de rapto por ano rondava os 15 a 20 raptos por ano. O que significa não se vislumbrava, por exemplo, nenhum cenário de redução. Tu não vias tendência de decréscimo, havia flutuações, reduções por um ano, mas depois havia aumentos nos anos subsequentes, ou seja, os raptos tinham se consolidado como um fenômeno crítico para o ambiente de negócios de qualquer empresário que esteja em Moçambique. Foi uma das promessas, por exemplo, do Presidente da República, quando da tomada de posse, disse perante muitos moçambicanos que uma das grandes apostas seria acabar com os raptos para atrair investidores, até aqueles que saíram do país e voltar. Este quadro, observando ele desde 2025, mostra uma tendência de total redução. Em 2025, por exemplo, tivemos apenas 4 casos. Uau! Isso é extraordinário, de facto. Estamos a dizer, de uma média de 15 a 20 casos, reduziram para 4 casos. É uma queda, assim fazendo uma conta rápida na minha cabeça, de mais de 75%. Significa, caiu para menos de 1/4 o número de raptos comparado à média que nós tínhamos nos anos anteriores. É uma estatística muito rápida, o que significa que há um ponto de inflexão. Ponto de inflexão na matemática é quando mudas de concavidade, quer dizer, há uma mudança de trajetória, há uma mudança visível, há uma quebra estrutural no número de casos de rapto a partir de 2025. Agora, temos 2026, que é um bom termômetro. Até então, tal como nós podemos ver no gráfico, temos 0 casos. Estamos em março. Se fizéssemos uma distribuição matemática de 4 casos no ano passado, estaríamos a dizer é um caso por trimestre. Estamos a terminar o primeiro trimestre, não tivemos nenhum caso. Significa, é provável, aliás, mais uma vez, se se mantiver essa tendência, é provável que, de facto, possamos ter menores números. Pode ser que os métodos que estão sendo usados agora pelas autoridades sejam assertivas para aí. Avaliando pelo silêncio que se tem no mercado do ponto de vista de influência ou presença desses senhores que raptam empresários. Sim, como economista, acho que e também como alguém que integra os pelouros do CTA, esta é uma preocupação que já vinha torturando os empresários há bastante tempo. Este sinal projetado a nível internacional, qualquer empresário ou qualquer um que tenha interesse em vir para Moçambique e tinha raptos como uma das variáveis que lhe fazia, pelo menos, recuar ou limitar os seus investimentos para o país, mesmo aqueles que tenham saído por causa deste fenômeno, mesmo aqueles que até tinham despesas de recursos monetários para poder se proteger, quando começam a ver este cenário, a maior expectativa é: estamos num bom caminho. Agora, a pergunta é, será que posso voltar para Moçambique? Há como voltar para Moçambique? Se esse cenário se mantiver, porque neste momento o mais provável é que os empresários estejam a monitorar a situação para 2026. Porque estamos num momento muito crítico para sustentar esses números. Impõe-se aqui a necessidade de alguém do governo vir ao público e dizer que não, a situação está controlada, por favor, empresários, venham, ou é preciso esperar mais um pouco? A situação em si é que vai mostrar e vai atrair empresários de volta a Moçambique? Bom, primeiro eu acho que os números falam mais alto do que os discursos. É por isso que até estamos a debater este tema. Com todos os discursos feitos sobre o combate de raptos, criada de brigadas anti-raptos, por aí em diante, nada aconteceu do ponto de vista de mudança em termos de números. Senão, nem teríamos este debate. Agora, provavelmente a relevância desse debate está no fato de que, pela primeira vez, os números começam a responder ao discurso. Provavelmente possa ser relativamente muito cedo para vir a anunciar o fim dos raptos. É provável que seja mais estratégico deixar o período necessário que vaticine esta sustentabilidade, ou que pelo menos chancele que, de facto, as medidas que estão a ser tomadas, os planos operacionais que estão a ser executados,
estão a trazer resultados, e esses resultados são confirmados pelos números, e aí haver um anúncio oficial, quer dizer, um anúncio público que, sustentado por números, vai chamar a atenção de qualquer empresário. 10 mil milhões de dólares a serem disponibilizados pelo Banco Mundial, 4 mil milhões dos quais para o setor empresarial, situação dos raptos controlada, situação da guerra no Médio Oriente também controlada. O que esperar da nossa economia? Bom, a minha expectativa para 2026, pelo menos, é que os cenários positivos que fez referência reduzam a magnitude negativa que os choques que estamos a assistir, tanto a nível doméstico, assim como a nível externo, teriam sobre a economia. Significa, cheias que nós tivemos, a saída da Mosal, ou pelo menos o fim das operações da Mosal, e o conflito no Médio Oriente, esses choques, a sua magnitude de impacto para a economia moçambicana pode ser amortecida em parte por causa dessa injeção, pelo menos deste resultado da diplomacia econômica que está sendo feita com as instituições multilaterais, o Banco Mundial, e também, de facto, com o FMI. Ainda estamos no impasse, provavelmente se resolva mais à frente, mas há um cenário daquelas recomendações que precisam ser tomadas a sério. São recomendações que fazem sentido para o nosso contexto, devem ser implementadas, boa parte delas, mas essa questão de facto, melhorar o ambiente de negócio através da demonstração clara, mais uma vez, com números de que os raptos estão, de facto, a serem controlados. Eu acredito que Moçambique está em condições de travar parte do choque negativo associado aos fenômenos que nós estamos a assistir no contexto global. Doutores, no segundo tema vamos avaliar o preço dos combustíveis no mercado internacional e outras commodities. Até que ponto esta subida exponencial que chegou a 100 dólares pode afetar a nossa economia? E também houve uma reação do governo a dizer que vai fazer de tudo para estabilizar os preços no mercado nacional, pelo menos até o mês de maio, porque há aqui quantidades suficientes importadas que só precisam ir aos armazéns para abastecerem o mercado. Mas também há uma outra, portanto, informação que vem do governo, que vai fazer de tudo para procurar alternativas aos choques que a nossa economia poderá sofrer. Até já. Até já, obrigado. O governo garante que os preços dos combustíveis atualmente em vigor deverão manter-se até abril próximo, não estando previstas alterações no curto prazo. A garantia surge numa altura em que o conflito no Médio Oriente levanta preocupações quanto aos possíveis impactos que a situação poderá provocar na economia nacional, sobretudo no setor energético. O executivo garante que o país dispõe de estoque suficiente de combustíveis fósseis para abastecer o mercado nacional até maio próximo, apesar das incertezas provocadas pelo conflito no Médio Oriente. O governo assegura que continua a acompanhar atentamente a evolução da crise no Médio Oriente. Neste momento, o mercado dispõe um pouco mais de 75 mil toneladas de combustíveis, portanto, gasolina, gasóleo, querosene, como também o jet para o setor da aviação. E os preços a que estão a ser transacionados estes produtos, a gasolina, por exemplo, cerca de 85 meticais por litro, e o gasóleo, cerca de 85 para a gasolina, e o gasóleo cerca de 80, prevalecerão pelo menos até, portanto, o fim, um pouco mais depois do mês de abril. Os estoques de combustíveis existentes permitem assegurar o funcionamento da economia até princípios de maio. No entanto, estão sendo desencadeadas ações no sentido de assegurar que, na eventualidade de registar-se uma perturbação total no fluxo de produtos petrolíferos pelo Estreito de Hormuz, acionar, portanto, a entrega de encomendas por rotas alternativas. Caso a situação se agrave e provoque perturbações significativas nos mercados internacionais de energia, o Executivo admite adotar medidas adicionais para salvaguardar o abastecimento e reduzir eventuais impactos na economia nacional. Os impactos para o crescimento econômico vão depender da intensidade e duração do conflito. O Conselho de Ministros notou que
num cenário moderado, a economia moçambicana, se os preços continuarem a subir significativamente, por exemplo, ultrapassando a fasquia dos $120, portanto, por barril, eventualmente poderá ter impactos visíveis na estrutura de custos das micro, pequenas e médias empresas operando em vários setores. A informação foi avançada após a 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, que apreciou o ponto de situação do conflito e possíveis impactos para a economia moçambicana, sobretudo no setor energético. Doutor Egas, desde a semana passada temos perseguido o preço dos combustíveis no mercado internacional, sobretudo o preço do Brent, que está a escalar preços significativos, o que significa que pode, de certa forma, afetar a nossa economia e podendo, embora o governo diga que até abril tem disponibilidade suficiente para não haver alguma alteração, pelo menos no curto prazo, mas já ter que continuar no comportamento em que está, isso pode afetar os preços ao nível local e não só, também outros países também já estão a ressentir, portanto, esta subida substancial do preço do Brent no mercado internacional. Até que ponto isso pode influenciar negativamente para a nossa economia? Vamos fazer uma avaliação também dos preços das commodities, outras commodities no mercado internacional, dos quais dependemos para alimentar a nossa economia. De facto, a expectativa associada a esta escalada do conflito no Médio Oriente, sobretudo que é uma das regiões que abrange os países maiores produtores de petróleo no mundo, se nós conjugarmos de facto a produção dos países que estão mais ou menos aí no Golfo Pérsico, estamos a dizer, de facto, o mundo vai se ressentir como um todo. Talvez é importante analisar a cadeia de efeitos, olhando para o impacto primeiro para a economia mundial, ou sobretudo para o preço internacional do barril do petróleo. O que já se consegue notar pelo aumento do preço do Brent, que saiu dos 65, 70, mais ou menos, agora está nos 100. Quer dizer, uma subida... Estamos quase aos 100%. Quer dizer, uma subida extraordinária, na verdade. Então, o que significa que não há como o mundo não se ressentir desse choque. É claro que pode-se dizer que em função da duração do conflito, em função dos acordos de paz que talvez forem alcançados, se forem alcançados a curto espaço de tempo, é possível absorver o choque. Porque uma coisa que pode acontecer é o seguinte: se, já que estamos a 100, mais ou menos $100 por barril, se tivermos uma resolução rápida do conflito e rapidamente o preço cair para os níveis anteriores, 70, 65, então é possível cobrir esse choque, na medida em que a média mensal pode depois não estar muito acima, por exemplo, dos $70 por barril. Isso é devido à acumulação, por exemplo, ou reservas que os países têm? Isso, sobretudo, pelo menos o prolongamento do conflito, que depois resulta na utilização das reservas estratégicas do país. Se essas reservas começam a se esgotar, então significa que o preço terá que disparar ainda mais para refletir o fato de que as reservas que os países, de facto, acumularam para lidar com situações de choque já estão a se esgotar. Na verdade, é o que o Trump e alguns países da Europa estão a fazer agora para tentar conter os efeitos inflacionários. Eles acreditam que, provavelmente, o conflito pode durar o período, aliás, na verdade, o otimismo deste conflito é ele durar o período suficiente para que não se esgotem as reservas que os países já estão a libertar agora. Os sinais mostram que este conflito poderá se estender. Olhando, por exemplo, para a forma como o presidente dos Estados Unidos tinha prometido, que seria uma semana, máximo dos máximos 2 semanas, mas está-se a prolongar. E os preços já estão a atingir aqueles níveis em que na semana passada o doutor mesmo já alertava que se chegarmos aos 100, são níveis mais ou menos registrados nos tempos da Covid-19, que depois propiciaram a subida de preços já no nosso país. Na verdade, já estamos nos níveis comparados a 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia, tivemos uma subida de preços que depois resultou nos ajustamentos que nós vimos a nível doméstico dos preços de combustíveis. Já estamos nos mesmos níveis, pelo menos os últimos dados apontam para isso. Agora, se
tivermos, mais uma vez, se tivermos, pelo menos os sinais estão a mostrar que não temos uma janela de acordo de paz. Acho que é isso que acaba preocupando os mercados. A eleição, por exemplo, a escolha e a divulgação do novo líder do Irão e o apoio que provavelmente o público mostrou a este novo líder e que também a ligação que este líder tem com o anterior já mostra que a filosofia do Irão para lidar com a sua resposta, ou entre aspas, vingança contra os Estados Unidos vai permanecer. Os ataques, ainda recentemente tivemos ataques contra os países do Médio Oriente, o que significa que a escalada do conflito me parece ser inevitável, pelo menos olhando para os discursos das partes envolvidas neste conflito. O que quer dizer que, se não tivermos mudança de sinalização desses discursos, os mercados financeiros, o mercado internacional que lida com as projeções, os mercados futuros do preço de petróleo terão que responder. E respondem aumentando o prêmio de risco associado a isso. Porque, mais uma vez, o Estreito de Hormuz está bloqueado neste momento. E não só, o próprio Irão já se fala de minas que estão, de minas que estão instaladas que estão a ser instaladas dentro do Estreito de Hormuz, apesar dos Estados Unidos ter assegurado que pronto, vai garantir alguma segurança para a passagem dos navios cargueiros, mas o Irão controla esse estreito. É uma arma, na verdade, alguns diziam que é uma bomba atômica, a maior bomba atômica, significa a melhor arma que o Irão tem. É o canal. É o canal, porque é uma arma contra todo o mundo, como se não bastasse. A sua relevância, a sua localização geoestratégica, a sua relevância na geopolítica internacional é por causa daquele estreito. O petróleo dos grandes países passam por aquele estreito. Não. Sendo responsável por mais de 20%, cerca de 20% do combustível utilizado ao nível mundial, caso esse conflito se prolongue, pode ser que os efeitos estejam muito mais acima dos valores que estamos a registrar atualmente. Podemos chegar aos $150, por exemplo, o barril. Dependendo da extensão do tempo, o horizonte temporal desta guerra. As projeções apontam para esta tendência. Ou seja, no cenário mais pessimista possível, estamos a falar de facto, aproximarmos-nos aos $150 por barril. E como é que economias como Moçambique sobrevivem no meio disto tudo? Moçambique e alguns outros países são importadores líquidos. Por exemplo, para o nosso caso, as estatísticas mostram que 1/3 dos bens intermediários que o país importa são sob forma de combustíveis líquidos. Significa que há uma boa parte de divisas, há uma boa parte do rendimento nacional que é, de facto, gasto para importar combustíveis. Como é que depois somos afetados? Naturalmente, o aumento proporcional do preço no mercado internacional pode levar até algum tempo para se refletir no mercado nacional, mas vai se refletir em algum momento. Como é que os países, de facto, podem responder? Primeiro, se tiverem reservas estratégicas que foram adquiridas a um preço menor no passado, então vai-se gerir o preço de combustível até que essas reservas se esgotem. Razão pela qual, se as nossas reservas nos permitem ir até abril ou maio, já é uma margem de manobra que existe. Significa que existe uma margem de manobra do governo na gestão dos preços de combustíveis equivalente às reservas existentes do estoque que foi adquirido aos preços anteriores ao conflito. Por outro lado, temos o processo também de que o petróleo, que agora está a um nível mais alto, depois precisa ser refinado, porque nós não importamos o crude, importamos os produtos petrolíferos, significa os derivados de petróleo, sobretudo. Então, tem também uma pequena margem, que é a conversão do petróleo bruto, que está a um preço mais alto no mercado internacional, em produtos petrolíferos, que depois há um intervalo de tempo que também vamos ter que importar esses produtos petrolíferos a um preço mais alto. Então, a janela que nós temos pode ser pode estar entre 3 a 6 meses de reflexão do preço internacional no mercado doméstico. O governo anuncia que tem estoque suficiente, pelo menos para alimentar o mercado até mês de maio. Mesmo que este conflito se prolongue, ou por outra, imaginemos uma situação de interrupção, por exemplo, deste conflito, os países cheguem a um acordo, avaliando pelo nível em que estão os preços hoje, pode ser que ainda se reflita na nossa economia? Se tivermos uma interrupção agora, por exemplo, já houve acordos de paz, o país pode ter a possibilidade, aliás, pode sim, não só Moçambique, mas outros países que têm reservas, por exemplo, até
determinado número de meses. Isso já também é um alerta para aumentarmos a nossa capacidade de armazenamento, que vai nos permitir reagir a situações dessas. Mas não temos infraestruturas suficientes para armazenarmos. Esse é um dos grandes problemas. Sim, na verdade, para casos destes, sim, é um problema porque a nossa margem de manobra, o nosso tempo adicional de reação é proporcional à capacidade de armazenamento que o país tem. Então, realmente, as infraestruturas não tendo-as, constitui menor período de absorção do risco a nível doméstico. Mas temos uma segunda componente, que é a taxa de estabilização, que geralmente é canalizada ao Tesouro, que é para também lidar com subidas significativas do preço, para que haja uma gestão de preço compensando parte da subida adicional através da injeção, por exemplo, desses valores, desse fundo de estabilização dos combustíveis. Então, significa a margem de manobra que o Moçambique tem é uma equação resultante da combinação entre o período de duração das reservas estratégicas e o fundo de estabilização, o qual ele pode cobrir, por exemplo, uma margem da subida de preços. Ou seja, eu acredito que se tivéssemos um conflito agora a ser interrompido, era possível gerir melhor os preços no mercado internacional através do fundo de estabilização e através das reservas estratégicas que ainda existem no mundo. Doutor, este é ou não um alerta para nós apostarmos em outros tipos de combustíveis, por exemplo, para alimentarmos a nossa economia? Se nós tivermos que usar, por exemplo, outros recursos energéticos, como estão a usar outros países, até porque são amigos do ambiente, pode ser uma das grandes saídas para nós? Não, na verdade, esta é a saída estratégica que, pelo menos, Moçambique tem, e tem, do ponto de vista, tem vantagem em comparação com os outros países. Sobretudo, porque temos gás natural, que também é um combustível alternativo para o caso, por exemplo, de uso de veículos que se movem a gás, por exemplo, é uma alternativa. Mais ou menos, claramente que existe estudos técnicos de viabilidade técnica e financeira associados a isso, mas o que estou a dizer é, sim, é possível pensar em alternativas, é possível pensar em aproveitamento, por exemplo, dos recursos energéticos alternativos que o país possui em abundância para diminuir a dependência, porque agora somos importadores líquidos dos combustíveis que mais usamos, pelo menos estes, a gasolina, o diesel para a produção, sobretudo, e é por isso que somos tomadores passivos do preço internacional e com pouca margem de reação, porque não temos alternativa imediata para substituir, de facto, tais combustíveis. Então, a promoção do uso energético alternativo compatível com os recursos energéticos que o país possui, seria, assim, a médio prazo, uma alternativa viável para o país. Doutor, o custo, portanto, dos combustíveis, agora falo do Brent, ele influencia na subida das outras commodities? Influencia de forma indireta. Estamos a dizer que o preço internacional do barril de petróleo, ele, de facto, impacta na inflação global, no resto dos bens comercializados. Por um lado, porque entra no preço de transporte. Significa, por mais que o arroz tenha que estar mais barato, por mais que o trigo tenha que estar a um preço mais baixo, mas porque o transporte usado para levar o trigo, o arroz de um lado para o outro... Não há de ser algo a ver com a produção. Não há de ser algo a ver com a produção de forma direta. Com a logística, neste caso. Há de ver com a logística. Significa que a propagação do choque entra por meios logísticos. Entra talvez pelos custos de transporte ou pelos custos de aquisição de combustível que assegura o transporte destas mercadorias. Por outro lado, entra também o ajustamento que se faz de forma natural por causa dos preços relativos. Em outras palavras, por exemplo, se eu tiver que adquirir o combustível a um preço mais barato, por mais que eu não a um preço mais caro, por mais que eu não use o combustível como matéria-prima do meu processo de produção, o que é pouco provável que não seja, eu vou ajustar os preços dos outros produtos para ter o valor necessário para poder adquirir, por exemplo, combustível, ou para poder compensar o fato do combustível estar mais alto. Os preços, eles geralmente se movem de forma conjunta, principalmente o preço de commodities, porque eles se influenciam um ao outro. Então, não vai ser influência direta, provavelmente, vai ser influência indireta, mas também vai ser influência de ajustamento daquilo que nós chamamos de preços relativos. Se um produto está mais caro,
é provável que eu aumente o preço de um outro produto que não tem nada a ver com aquele produto que está mais caro, mas simplesmente para me dar o poder de compra necessário para comprar o produto que ficou mais caro. É assim como geralmente os preços na economia acabam se influenciando um ao outro. Doutor, sendo a zona euro parte dependente do canal de Hormuz para a aquisição dos combustíveis para o seu funcionamento das suas economias, a ter que se escalar, portanto, uma nova onda, digamos, de sucessivos ataques a Irão, e Irão pressionar aquela zona do ponto de vista de não permitir a circulação desses bens para as economias. Pode ser que seja também uma pressão para a economia local, ao nível da zona euro, e que pode ter alguma influência sobre a economia global, de forma particular moçambicana. Nós temos como principais, quais são os nossos principais parceiros comerciais? A Ásia, sobretudo a China e a Índia, entram em primeira mão. A Europa ocupa um lugar importante, depois da África, sobretudo da África do Sul, o que significa que sim, podemos ser influenciados. O nível de transações, a abertura de comércio que nós temos com a Europa, de facto, pode ser influenciada por uma menor dinâmica. De uma ou de outra forma, nós apanhamos por tabela? Apanhamos porque a nossa abertura ao comércio externo é relativamente mais alta. Por exemplo, como é que se mede a abertura? Somas as exportações e as importações, em média, às vezes é superior ao PIB. Significa o nosso PIB, para calcularmos o PIB, entram as exportações. Para calcularmos o PIB, entram as importações. Se o somatório das exportações e das importações supera o PIB, significa que este PIB é muito volátil, é muito influenciável, é muito dependente, é muito vulnerável, está exposto a risco de flutuação das variáveis que afetam as exportações. Exportações significa para onde nós exportamos os nossos produtos, as economias destes países, receptores das nossas exportações, qualquer seu movimento e qualquer sua alteração da demanda afeta a nossa quantidade de exportações, ou o nosso valor das exportações. O mesmo vai para as importações, como estamos a falar. O que se impõe fazer agora, numa economia como nossa, totalmente dependente, portanto, das importações, sendo o canal de Hormuz, portanto, um dos que traz-nos os combustíveis para o nosso funcionamento? Bom, primeira noção que nós temos que ter é que o máximo que nós podemos fazer é minimizar os efeitos do conflito. De que forma? Significa, o choque vai entrar, vai se propagar para os preços domésticos. O que é que nós temos que fazer? No curto prazo, não vais ter como produzir aquilo que tu importas, simplesmente. Não tens como substituir imediatamente a importação de trigo, de arroz, porque é uma safra, é um período completo para você produzir arroz, trigo. E nem tens como, por exemplo, substituir combustíveis líquidos do imediato. Significa, primeiro, assegurar que, mais uma vez, as classes vulneráveis, que são aquelas que são dependentes, mais uma vez, são dependentes sobretudo de bens de primeira necessidade, são dependentes de transporte, que vai sofrer influência por via do aumento do preço do combustível, essas estejam protegidas. Significa, aqueles programas antigos de subsídios às famílias mais vulneráveis, melhorando a eficácia, identificando as famílias que são afetadas e, sobretudo, aumentar o rendimento que é canalizado para essas classes vulneráveis, para uma economia ou para um Estado que tem recursos financeiros, seria o ideal. Seria o ideal para amortecer o choque para as classes vulneráveis. Mas a pergunta sempre vai ficar: se as finanças, as contas públicas já estão preparadas para lidar com isso. O outro elemento é, de facto, tentar travar o choque ou adiando ou minimizando a depreciação cambial, que vamos sofrer uma dupla pressão para que a moeda deprecie. Porque, por um lado, temos a entrada do choque através do aumento do preço do combustível, que é direto, injeta-se direto nos preços, mas também, por outro lado, temos a necessidade de moeda nacional em maiores quantidades para poder comprar esses combustíveis que estão mais caros no mercado internacional, o que pressiona as divisas, que já são escassas para o nosso contexto. Então, significa, se tendo problema de divisas, mais uma vez, comprovado, o mais provável também é que o choque de aumento de preços venha via depreciação. Então, o Banco de Moçambique aqui terá que elevar ao extremo, à medida que talvez
ou a manobra que tem usado, ou os artifícios que tem usado para controlar o câmbio. O banco já vinha bem com as taxas de referência, pode ser que esteja já comprometida essa ação com o comportamento, portanto, dos combustíveis no mercado internacional. Definitivamente não acho que há ganhos substanciais com maiores reduções agora da política monetária, com maiores alívios da política monetária. Aliás, até porque o banco já tinha feito referência que está no fim do ciclo de alívio monetário. Sucede que a nossa economia, por causa da dependência, sempre que estivermos quase a chegar ao paraíso, entre aspas, surge algum evento que depois nos faz retornar. Então o Banco de Moçambique já não tem campo de manobra para reduzir mais as taxas. Nós estamos a 9 e qualquer coisa, já não se pode baixar mais que isso. Então, a nossa economia não permite. Estamos a sofrer um choque de oferta profundo. Significa os preços poderão, de facto, sofrer pressão para aumentar. O que é que o Banco de Moçambique pretende controlar? Os preços. Então, como é que ele fez no passado para controlar os preços? Em 2022, onde a inflação quase ultrapassou um dígito, estávamos nos 10,48%. Mexeu, foi um dos primeiros países a reagir em termos de aumento das taxas de juros. Aliás, o meu receio até é que o banco, neste novo contexto, sinta-se obrigado a ter que aumentar as taxas de juros de referência bem antes, talvez, de terminar o ciclo de redução, como já tinha feito referência. Ou seja, mais uma vez, a nossa política... Mas é estratégico fazer isso agora? Não, na verdade, é estratégico não... Essa é a imposição da situação em que nós nos encontramos. É estratégico não aliviar ainda mais a política monetária num contexto onde os riscos econômicos e os riscos da economia global e os riscos da economia doméstica se agravaram. E o Banco de Moçambique sempre tem que olhar para esta dimensão dos riscos. Se no mundo, se a nível... Uma das coisas, talvez uma das soluções prováveis que os Estados Unidos e a Europa podem encontrar neste momento para aliviar este choque a nível internacional é reduzir as sanções para a Rússia ou retirá-las, porque a Rússia também é um grande produtor de petróleo a nível global. Se de facto o petróleo russo começar a entrar por vias normais através do alívio das sanções para a Rússia, pode-se compensar, pode-se ganhar tempo por algum período enquanto temos o Estreito de Hormuz bloqueado. Doutor, é mesmo para terminar, o Governo diz ontem no Conselho de Ministros que caso a situação se agrave ou provoque novas perturbações significativas nos mercados internacionais de energia, o Executivo admite, no caso, adotar medidas adicionais para salvaguardar o abastecimento e reduzir eventuais impactos na economia nacional. O que é que o Governo está a pretender dizer com isto? Quais seriam as medidas, no seu entender, que o Governo teria que adotar dentro de uma situação em que todas as economias vão se ressentir, portanto, desta subida substancial do preço do Brent no mercado internacional? Bom, as possíveis medidas que podem estar à disposição do Executivo, julgo que a primeira delas é tentar amortecer o choque no preço, usando as reservas do Fundo de Estabilização. Não sei, talvez, em que medida este fundo está agora para poder cobrir o diferencial adicional de preço. É uma delas, é uma medida técnica e de curto prazo e muito limitada para poder lidar com o prolongamento. Ela não tem campo de manobra para prolongar. Sim, não tem porque não há recursos para isso. Não há recursos para isso. Significa, é uma medida aplicável no contexto onde nós assumimos que o conflito é curto, ou então é uma medida aplicável para ganhar tempo enquanto medidas de médio e longo prazo são equacionadas com melhor tecnicismo. A segunda é, de facto, o choque que vamos ter, por exemplo, no cabaz básico do consumidor, e aí a medida é tentar mais uma vez amortecer esse choque, controlando o preço de transporte, que é facilmente transmissível para os demais preços, controlando o preço dos produtos da cesta básica, naturalmente que subsidiar não é uma medida, digamos, sustentável, porque pode esgotar a capacidade do Estado de fazer isso por um período prolongado do tempo e pode deteriorar a situação de endividamento público. Ou, quando muito, mais uma vez, pode também tentar fazer compensação cruzada. Significa, se bem que a compensação cruzada, estamos a dizer que os combustíveis que são considerados mais relevantes para a economia serem compensados por aqueles combustíveis que são, de facto, menos relevantes ou têm menor peso em termos de preços. Ou seja, pagamos mais caro para um determinado combustível
e um preço mais caro para compensar o preço mais barato de um outro combustível. Uma compensação cruzada que permite talvez mediar mais uma vez o impacto sobre os preços. Mas mais uma vez isso é muito temporário, é de curto prazo, é reativo e não é sustentável, senão a diversificação, o aumento da capacidade de armazenagem, as fontes alternativas de combustíveis, ou de energia, o aproveitamento do potencial existente no país. Essas é que seriam medidas de facto de longo prazo para antecipar futuros choques. Egas Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Contamos consigo nos próximos blocos noticiosos da televisão de Moçambique. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público. Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos sempre contar com a sua audiência. Caso queira interagir com o programa, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com.